dia, segundo ano aqui, professor Fabiano, tá? Hoje a gente vai falar sobre espaço rural, agropecuária, tá? Tanto a agricultura como a pecuária, e também sobre seus sistemas de produção, tá? Então a gente vê aqui ao lado aqui, tá? A área agrícola, campo do extrativo de vegetal, e aqui desse lado, né? Uma área com, tá? Muitos bois aqui, com a criação de animais, com a pecuária, tá? Com o extrativismo animal. Agricultura e pecuária, né, são atividades que têm a finalidade de produzir alimentos e fornecer matéria-prima para a transformação industrial. Tá? Então, a agricultura já é uma atividade muito antiga, né? Foi iniciada, né, no fim da pré-história, durante a Idade Antiga e até a Idade Contemporânea. Tá? Ela é muito importante para a economia, né, para o abastecimento de vegetais para a população mundial. Tá? E a pecuária também é uma atividade que hoje é muito trabalhada, né, que são criados muitos animais, tá, para chegar à mesa, né, das pessoas, da sociedade, né, algumas carnes, leite, dentre outros derivados aí, tá, que a agricultura e a pecuária, tá, nos fornecem. Tá? Então são atividades que têm a finalidade de produzir alimentos e fornecer matéria-prima para a transformação industrial. Então sai do campo, né, que é o setor primário. A agricultura e pecuária são atividades do setor primário e vai para o setor secundário, que é a área de transformação, que é a indústria. Tá? Então, essa parceria aqui de agricultura e pecuária a gente chama de agroindústria. Tá? Toda a matéria-prima, né, é levada para a indústria e a indústria transforma. Tá? A agricultura aí temos o plantio, tá, desses alimentos, né, das sementes, desde a da germinação, desde a plantação, da irrigação, da colheita desses gêneros alimentícios, tá, como o extrativismo vegetal, tá, e a pecuária é a criação de determinados rebanhos. Tá. Essa atividade agropecuária é dependente de alguns fatores. Vamos ver quais são. Tipos de agricultura. Tá? Atualmente são cultivadas aproximadamente 300 espécies vegetais, tá? De hortaliças, tubérculos, né, como aipim, beterraba, inhame, frutas, legumes, verduras em geral, mais de 300 espécies, tá? Conforme o objetivo do cultivo dos produtos ou do destino que se dá a eles. Existem dois tipos de agricultura, tá? A de subsistência e comercial. Cada uma delas tem um mercado consumidor diferente. A gente vai aprender agora, tá? Tanto o mercado interno e o mercado externo. E também em relação ao tamanho das propriedades, né? E hoje o campo, tá? A divisão hoje do campo, do espaço rural, né, são em minifúndios e em grande maioria hoje são os latifúndios, tá? Que dominam o espaço que não é mais agrário no Brasil e no mundo, né? Hoje o espaço, a maior parte dos países é um espaço agrícola, de grandes propriedades de terra, né? Grandes latifúndios, de grande mecanização e modernização do campo para alta produtividade, principalmente para o mercado externo, para exportar, tá, matérias-primas, esses alimentos, tá, esses vegetais para fora dos seus países. A agricultura e subsistência, né? Se uma parte do que o agricultor, tá, o pequeno agricultor, ele planta, né, destina-se ao seu sustento, tá, e da sua família, que chamamos de agricultura e subsistência. Geralmente essas estruturas apresentam baixa modernização, né? Então o que se passa nessa agricultura de subsistência? Tá? Começa a ser trabalhado em pequenas propriedades, né? Pequenas e médias propriedades, e essa família de agricultores, né, eles plantam para sobreviver, e o que sobra eles comercializam
nas vilas locais, nos vilarejos, nas feiras locais, tá? E geralmente, como está falando aqui, né? Está falando aqui que apresentam baixa modernização. O que é isso? Geralmente nessas pequenas e médias propriedades não há uma mecanização, uma modernização, tá? Para o trabalho da terra, para a colheita do alimento, para a plantação do alimento. Não há aqueles tratores, máquinas colheitadeiras, semeadoras de última geração, sistema de irrigação e drenagem de água para irrigar, para deixar úmida, tá? E preparar a terra, arar a terra para colocar as sementes e para que elas fossem germinadas. Então não há essa tecnologia, tá? Então, na agricultura de subsistência é muito trabalhada o sistema rudimentar, ou seja, a técnica rudimentar, com ancinho, com enxada, com pá, tá? Não há um avanço, um aparato tecnológico na agricultura de subsistência. Então é uma agricultura que é trabalhada em pequenas e médias propriedades, tá? Mas em pequenas propriedades também, que são menores, tá? E servem para o sustento da família, tá? Em primeiro lugar, e o excedente, o que sobra, tá? Eles comercializam esses alimentos nas feiras locais, nos seus vilarejos, tá? Dependendo das áreas rurais do Brasil mais interiorizadas, tá? Agricultura comercial. Tá? Geralmente são grandes plantações voltadas para exportação, com a utilização de muita tecnologia no campo. Na agricultura comercial é muito comum a prática da monocultura, ou seja, o cultivo de um único produto em grandes extensões de terra. Bem, galera, a agricultura comercial hoje ela é muito trabalhada nos países desenvolvidos, tá? A de subsistência, como eu falei anteriormente, é muito trabalhada em países subdesenvolvidos ou emergentes, tá? Como o Brasil, por exemplo, que é um país emergente, tá? Aí existem minifúndios, né, pequenas propriedades, onde trabalha essa agricultura de subsistência, mas a maior parte, tá, das terras, do espaço agrícola brasileiro e também em países desenvolvidos, tá, já se trabalha a agricultura comercial. Então, essa prática ela já é trabalhada desde o período colonial, com o sistema de plantations nas grandes propriedades de terras, né? Vamos tentar lembrar aqui as capitanias hereditárias, né? Principalmente com a economia da cana-de-açúcar, né? As grandes propriedades trabalhando somente um alimento, que é a monocultura, que era a cana-de-açúcar na época. E hoje também existe a prática da monocultura, né? Grandes propriedades de terras trabalhando somente a plantação de arroz, feijão, batata doce, entre outros vegetais, verduras, legumes e etc. Tá? E elas têm muita tecnologia, tem uma alta mecanização, tá? O estudo do solo com agrônomos, tem internet no campo também, tá? Adubos, fertilizantes, tá? Pesticidas, tudo isso, tá? Todos esses insumos, toda essa estrutura, essa cadeia estrutural faz parte da agricultura comercial. Tá? Por quê? Porque a agricultura comercial ela não é somente trabalhada com o mercado interno, mas sim o mercado externo também. A exportação também se faz necessária para o crescimento econômico do país. Tendo em vista aí que a agricultura e a pecuária e a mineração também, né, são as bases econômicas, tá? Dos setores, tá, comerciais, dos setores, tá, de serviços aí aqui no Brasil e no mundo. Então, a partir da agricultura, da pecuária e da mineração, elas são o nosso setor primário, a nossa base. Sem elas, não seria possível ter um setor secundário, que é a indústria, a transformação, e muito menos o setor terciário, né? O produto já está já feito, né? E para ser vendido para o consumidor final. Então, isso é uma cadeia. Tá? Sistema de plantation, né? Introduzido pelos colonizadores europeus, né? Eu falei anteriormente, né? Nos períodos, tá, coloniais, quando a América, né? O Novo Mundo foi aí descoberto, áreas da Ásia, também da África. O plantation, né? Os plantations de monocultura eram muito introduzidos, feitos, né? Pelos colonos europeus durante a primeira fase do capitalismo mercantilista, era das grandes navegações, tá? Tem finalidade de explorar a terra e o agricultor. Muitas dessas terras, né,
o agricultor era escravo, né? E a finalidade era de explorar a terra, de tirar tudo o que tinha de bem dela, né? Os recursos naturais e levar para o mercado externo, né? Ou seja, levar para sua metrópole ou comercializar com outros países da Europa e do mundo. Grande concentração de terra nas mãos de poucos proprietários, ou seja, muitos com poucos, poucos com muito. Então hoje o espaço agrícola, né, o espaço rural, tá, hoje a maior parte das terras estão nas mãos dos grandes capitalistas, né, grandes agricultores, pecuaristas, tá, mas são poucos, né, que tem essa grande concentração de posse de terra. A maioria que vivia no campo, né, estão indo para as cidades, porque infelizmente não tem mais aí, não conseguem mais acompanhar o ritmo acelerado das grandes propriedades, tá? Pensam não somente no mercado interno, mas sim no mercado externo. Então os pequenos proprietários, com os minifundos, estão indo para as cidades em busca de uma vida melhor, porque não tem mais espaço no campo. Então o êxodo rural é a saída do homem, a saída da família do campo para a cidade, essa migração, tá, rápida. Tá? Então hoje o Brasil é um país totalmente agrícola. Tá? Séculos passados era um país agrário, com pequenas propriedades. Hoje a gente tem as médias e principalmente as grandes propriedades, que são os latifúndios. E claro, esses latifúndios estão nas mãos dos grandes pecuaristas, grandes agricultores, mas não são muitos, tá? Que trabalham na monocultura. A agricultura moderna, né, bastante praticada nos países mais ricos, ou seja, desenvolvidos, como os Estados Unidos. Tá? Lá nos Estados Unidos tem os grandes belts, né, os cinturões agropecuários, Cotton Belt, que é o cinturão do algodão, Corn Belt, o cinturão do milho, dentre outros alimentos, tá? E trabalha essa monocultura do plantation até hoje, tá? Herdada pelos colonizadores. Tá? Então, bastante praticado nos países mais ricos e desenvolvidos, e menos intensamente em alguns países em desenvolvimento, que são os países emergentes, tá? Que é o Brasil, a China, a África do Sul, tá? A Índia. Tá? Enquanto os países subdesenvolvidos pobres trabalham a agricultura não moderna, mas a agricultura de subsistência, tá? Aquela chamada agricultura tradicional com técnicas rudimentares. Já no Brasil, nos países desenvolvidos, a agricultura já é moderna. O campo se modernizou por causa da indústria. A indústria deu todo o suporte, tá? Com tratores, máquinas colheitadeiras, semeadoras, os pesticidas, as sementes, tá? Principalmente as sementes transgênicas, né? Produzidas no laboratório, tá? Então todo esse aparato, tá, tecnológico, né? Todos esses insumos, tá, trabalham na agricultura moderna. Agroindústrias e agronegócio. As atividades agropecuárias vêm se mantendo cada vez mais integradas com a indústria. A concentração de indústrias nas proximidades das áreas de produção agrícola, como as grandes usinas de cana-de-açúcar, são associações que recebem o nome de agroindústria. Tá? Então essa parceria aí, né, do setor primário, que é a mineração, que é a agricultura e a pecuária, tá? Elas estão aí fazendo uma parceria muito próximas uma da outra, tá? Com as indústrias. Tá? Antigamente as indústrias estavam muito mais próximas às cidades. Hoje não. Hoje essas indústrias estão mais próximas ao campo. Tá? Isso facilita o curto espaço de tempo para chegar a matéria-prima e para essa matéria-prima ser transformada nas indústrias. E aí tem o agronegócio. Tá? Sistema de criação pecuária pode ser desenvolvido por meio de dois sistemas, o extensivo e o intensivo. A pecuária extensiva normalmente é realizada em grandes áreas, onde, tá, os animais pastam livremente. O gado sobrevive a custo do alimento natural, tá? E na criação intensiva, o gado é criado cercado em estábulos, ou seja, confinado, para alimentar o rebanho. O pecuarista procura usar tipos de capim mais nutritivos. Além disso, o gado recebe constantemente rações
tá? Com reforço alimentar. Então, o que significa isso aí, tá? O sistema extensivo, né, o animal ele é criado solto, né, não é confinado, mas não é assim muito bem cuidado em relação a vacinas, tá? A vermifugar, tá? Eles não são alimentados com, tá? Alimentos assim, mais bem elaborados, capim bem elaborados, tá? Então é uma pecuária, tá? Onde se tem aí um animal não muito bem cuidado, uma carne não de ótima qualidade. Já na criação intensiva ele já tem um cuidado maior, tá? Ele é confinado em estábulos, tá? Cercado, né? Esses estábulos são bem cuidados, tá? Usam ali, eles são bem cuidados com vacinas, são vermifugados, recebem rações, tá? De melhor qualidade, tá? Alimentos, capim, tá? Bem nutritivos, fazendo com que a carne ou o alimento do animal, a carne do animal da pecuária extensiva seja menos saborosa do que a criação intensiva. Então a diferença é essa. Essa pecuária equilibrada, ela é solto, mas a carne, ou seja, a origem desse animal não é de qualidade, tá? A carne não é de qualidade, tá? O alimento não é de qualidade. Aqui na criação intensiva, o gado já é criado mais cercado e tem uma qualidade melhor do seu alimento, tá? Estrutura fundiária brasileira. A estrutura fundiária brasileira, ou seja, a forma como se distribuem as propriedades rurais, é extremamente concentradora. Isso significa que pouca gente possui muita terra, muita gente possui pouquíssima terra e muita gente não possui terra nenhuma. Então, galera, desde o período colonial, né, as capitanias hereditárias, né, eram administradas aí pelos amigos do rei de Portugal, tá, os influentes, os duques, marqueses, condes, né, administravam essas capitanias hereditárias. Então, quem tinha aí essa parte dessas terras eram somente pessoas ricas, né? E hoje não é diferente. Então ela é extremamente concentradora nas mãos de poucos, tá? E a maior parte que vivia na terra, que vivia no campo, né? Os pequenos produtores, né? Os minifundos, eles foram excluídos, eles foram retirados do campo através do êxodo rural. Tá? Então a nossa estrutura fundiária brasileira hoje é muito desigual, muito concentradora. Hoje o Brasil não é mais agrário, um país totalmente agrícola, tá? Que não trabalha só o mercado interno, mas o mercado externo. E com isso transformou-se num campo muito concentrador. Tá? A maior parte dos territórios do campo, das terras do campo, nas mãos de poucos, infelizmente. Então a estrutura fundiária, não só no Brasil como no mundo, é a forma de dividir as terras agrícolas, tá? No espaço rural, no campo. Tá? E no Brasil é extremamente concentradora. A mesma coisa nos Estados Unidos também, tá? Com os grandes plantations. Tá? Já nos países subdesenvolvidos, tá? A distribuição fundiária é um pouco mais desigual, igual, tá? Mais igualitária. Tem mais territórios com pequenos produtores, tá? Elaborando e trabalhando na terra, mas nas áreas, nos países desenvolvidos e emergentes, a concentração de terra, a estrutura fundiária é muito desigual. O aproveitamento do espaço agrícola, né? Plantar custa caro e envolve risco de toda a ordem, se não houver, tá, uma rentabilidade comprovada. Compense o trabalho e os investimentos. Os grandes proprietários preferem deixar a terra ociosa, valorizando com o tempo, né? A gente vê aqui muitas terras ociosas, ou seja, paradas, tá? São produtivas, a terra é produtiva, a terra tem fertilidade, mas elas são ociosas e com o tempo vão se valorizando. Isso aqui é a chamada especulação imobiliária, ou seja, as pessoas compram grandes lotes de terra, né, e esperam que a região, tá, evolua, tá, para vender, tá, essa terra mais cara do que ela foi comprada. Tá? Então, para se trabalhar uma terra, tá, para se transformar num espaço agrícola, tem que haver, tá, uma injeção de muito investimento, tá, para se ter a rentabilidade comprovada, porque senão você perde dinheiro, tá, e vai à falência.
usando a terra como fonte de especulação financeira, ou seja, como eu falei anteriormente, essas terras ociosas aqui, elas estão improdutivas, paradas, tá? Para que a área seja, tá, valorizada. Usando a terra como fonte de especulação financeira, enquanto grande parte da população passa fome e frequentemente, tá, alimentos têm de ser importados, ou seja, áreas que podem produzir mais para o mercado interno, tá? Mas o governo compra no mercado externo, tá? E pessoas hoje em dia passando fome, tá? Não tendo o que comer, tá? E os grandes capitalistas, né, pecuaristas e agricultores poderiam também ajudar outras pessoas que infelizmente passam fome no nosso Brasil, ainda são muitos, tá? Aqui é o uso de terras no Brasil, né? As pastagens cultivadas, 19%, tá? Os animais aí são criados, tá, soltos, né? Com a pecuária extensiva. Temos a florestas e bosques, tá? Reflorestamento aproveitado, áreas que foram desmatadas são reflorestadas, terras não agricultáveis, faz parte daquelas terras ociosas também, as terras produtivas sem utilização, as terras aqui ociosas, paradas, para especulação imobiliária, para serem vendidas mais caras do que foram compradas, lavouras anuais, tá? Se planta por ano, por semestre, alguns tipos de alimentos, outros não. As lavouras permanentes, lavouras que são sempre agricultáveis, né? Férteis, né? O solo fértil, por 3%. Área de descanso, ou seja, o solo precisa ser descansado, o solo precisa ser trabalhado em épocas também, não se pode usá-lo todo o tempo, senão o solo perde fertilidade, senão fica complicado de se trabalhar a produção de qualquer alimento. E as pastagens naturais, 30%. Então esses são os usos da terra no Brasil, ok, galera? Então é só isso aí, tá, galera? Então qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, tá? E vou colocar lá no Google Classroom algumas atividades, tá? Então até a próxima, bons estudos aí, tchau, tchau.